Senhor presidente, vereador Renato Sandré, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, principalmente os alunos do curso de administração pública que hoje prestigia a nossa sessão. E aproveitando essa oportunidade, aonde tivemos o privilégio de contar com esse público seleto, a gente gostaria de fazer mais ou menos um preâmbulo de como funcionam as sessões dessa casa, uma vez que a gente sabe que quando a secretária está fazendo a leitura da ata, geralmente ela se faz com uma certa celeridade, porque senão a gente não dá tempo a percorrer os assuntos da reunião. E como vocês, eu vi no Facebook, através do chamamento do nosso amigo Bruno Falcão, e corroborado por outros vereadores, a gente sabe que a missão de um agente da administração pública, ela é essencial para a sociedade, no entanto, ela é bastante cruel quando se trata do assunto público, porque hoje nós, infelizmente, vivemos num país onde campeia a corrupção e cabe a nós que vivemos gerindo serviços públicos, quer fiscalizando, quer como gestor, de fazer valer aquilo que a gente aprendeu para tratar com seriedade o que a gente vai enfrentar pela frente. A gente parabeniza a classe porque, na realidade, vocês serão os responsáveis amanhã por um bom andamento no serviço público, porque é para isso que vocês estão estudando. E vocês observaram que a secretária fez uma leitura da ata, aonde começou pelos assuntos que foram lidos, né, e que ocorreram na sessão anterior. E a sessão, ela compõe da leitura da ata, depois leitura do expediente e depois o presidente passa para o plenário aprovar a redação da ata. Se ocorrer alguma coisa que foi de encontro àquilo que aconteceu, o vereador tem direito de interpelar e pedir para fazer alteração. E em seguida a gente viu que ela leu aí os expedientes que compõem, que chegaram na sessão para serem lidos no dia de hoje. Ou seja, são indicações, são requerimentos dos vereadores, são assuntos que vêm do governo federal, como verbas que são carreadas para o município, são convites de um modo geral, e logicamente é aquilo em que, às vezes até, a gente viu aí leitura de um veto do prefeito, vê alguns projetos de lei de alguns vereadores, e aí aquilo ali, logicamente, a partir daquele momento, ele passará a compor aos assuntos da reunião seguinte. E em seguida, o presidente, vocês viram que ele fez a aprovação da ata e passou para o pequeno expediente, que é hora estamos ocupando, ou melhor, ninguém usou da palavra para o pequeno expediente. No entanto, o pequeno expediente, cada vereador tem o direito de se inscrever, logicamente existe um tempo limitado para poder a gente não passar de 4 horas a sessão, e o vereador tem direito a falar 5 minutos e não pode ser interpelado nem mesmo pelos vereadores, ou seja, é aquilo que a gente chama, não concede a parte para nenhum vereador. Depois vem o grande expediente, que é esse que eu estou ocupando agora, onde cada vereador também, previamente inscrito, tem 15 minutos para fazer uma observação sobre quaisquer assunto. Já no pequeno expediente, a gente só pode falar naquilo que estiver previsto na leitura dos expedientes. Mas no grande expediente, não. Qualquer vereador pode falar sobre qualquer assunto. É por isso que eu estou falando sobre a presença dos ilustres estudantes da área da administração pública. E nesse momento a gente pode tecer comentário a respeito de projetos, a respeito de indicações, a respeito de denúncias, que às vezes uma comunidade nos remete uma denúncia e a gente aí faz uso da tribuna para pedir que o prefeito tenha compreensão, juntamente com o secretário, para atender aquela demanda. E vocês, como futuros gestores na administração municipal, vocês vão enfrentar diversas dificuldades, porque
uma das coisas que mais dificulta uma administração pública é a falta de informação. E a gente sabe que a informação, ela é a obrigação prevista em lei da transparência, que ninguém pode esconder a informação. E eu diria que vocês, como estudantes na área de administração pública, principalmente os que estudam em Goiânia, poderiam fazer um pedido ao nosso presidente para conseguir uma cópia do regimento interno da Câmara, uma cópia da lei orgânica e, logicamente, uma cópia da lei orgânica do Estado. Se ele não tiver, mas a Câmara poderá conseguir. Como também a Bíblia para vocês, que não é só para ser utilizada por advogados e juristas, é a Constituição. Porque não precisa ser advogado para a gente, às vezes, é feito uma Bíblia, né? A gente ir buscar aquilo que a gente está querendo. A gente não tem obrigação, porque a gente não é jurista, de aprender todos os artigos de uma Constituição. No entanto, a gente que aprendeu a ler e escrever, nós temos condições de buscar um artigo que vem tratar de um assunto específico, e vocês, como gestores, podem fazer e vão tirar proveito utilizando esses documentos que eu falei, tanto o regimento interno de qualquer Câmara, porque o fim de um administrador público, geralmente ele vai ou trabalhar como empregado concursado, ou então em auditorias, né? Ou então em assessorias e consultorias, e você às vezes precisa conhecer o regimento interno da Câmara de Goiânia, que é diferente de outra Câmara. Alguns pontos são comuns, mas a maioria depende muito da boa vontade e do querer de cada Câmara. Então é importante que vocês, principalmente se estudam em Goiânia, João Pessoa, Recife, conheçam regimentos de cada cidade. Da mesma maneira, as leis orgânicas. Elas retratam quase que 100% da Constituição, no entanto, existem as particularidades locais. No caso da de Goiânia, que a gente sabe que tem muita coisa que foi de 1989, é onde se procurou premiar a Goiânia com aqueles assuntos inerentes à Goiânia. Então, vocês, como conselho, a gente diz que vocês podem muito bem tirar proveito procurando ler esse documento. Além do mais, também procurando, no caso de Goiânia, solicitar da Câmara que mostrem as principais leis que norteiam a nossa administração, como, por exemplo, o Código Tributário. É uma lei que é uma lei bonita e que você vê que ela é a alma da administração pública na parte financeira. Se você tem conhecimento, você muitas vezes vai deixar de criticar o governo ou deixar de defender porque não conhecia. E quando conhece, você tem como chegar agora e esclarecer para um amigo que não é aquilo que ele está dizendo, ou então corroborando que é aquilo que ele está dizendo. E tem outras leis, o plano diretor da cidade, que é outra belezura de nomenclatura que nós temos. Apesar de não ser muito bem respeitado pelo poder público, no entanto, todo cidadão deveria conhecer o plano diretor de sua cidade, conhecer o código de postura da cidade, o código de obras, e assim vai as leis que permeiam e administram o nosso município. Porque é muito importante o cidadão conhecer aquilo que ele quer criticar ou aquilo que ele critica, para não se passar por uma tolice no momento em que ele está pensando, está abafando, no entanto está dizendo asneira. Então, a gente acha que vocês que estão num curso belíssimo, que é o da administração pública, com certeza vocês já ouviram tudo isso que eu estou dizendo na escola, mas nunca é demais a gente reforçar para que vocês procurem aprimorar o conhecimento de vocês. E aproveitando isso, eu trouxe um exemplo que eu tenho aqui. Todo gestor, ele é avaliado anualmente. E não é diferente em Goiânia. O prefeito foi eleito em 2012 para assumir Goiânia a partir de 2013, 14, 15, 16, e todo ano ele tem uma prestação de contas. E nós não somos especialistas na área contábil, na área financeira, mas somos curiosos. Se a gente tem uma prestação de conta, se a gente tem um curso notável, como vocês vão oferir, com certeza serão agraciados, vocês têm condições de
lê melhor do que muita gente que não tem acesso a essas informações e nem tem o conhecimento que vocês têm e vão aumentar. E aí eu estou vendo aqui, mostrando a você aqui o seguinte, olhando a conta de 2014 do gestor, não é a conta da prefeitura, porque ela é dividida gestão e dos demais cargos que são as secretarias. Mas a gestão ela é feita e é colocada no site do Tribunal de Contas, e a gente aí teve acesso, aonde eu fiz aqui uma advertência que serve para mim e para vocês, onde ele diz o seguinte, na conta de 2014, ou melhor, 2013, né, desculpe, 2013, individualmente, isso serve para os nossos pares vereadores, individualmente, diversas leis que autorizavam a abertura de créditos adicionais foram desrespeitadas, incluindo a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, cujos créditos suplementares abertos ultrapassaram em R$ 541 mil a autorização de 10%, ou seja, o prefeito estava autorizado a fazer 10% de crédito, ele ultrapassou em R$ 500 mil acima de 10%. Então, isso vocês vão enfrentar na vida de vocês, que vocês vão ser ou empregados na entidade privada ou no poder público e vai dar consultoria, quer para ente privado, quer para ente público, e vão ter a oportunidade de olhar isso com carinho, porque é o olhar com carinho que faz uma gestão transparente. Vimos também aqui outra ressalva que o nobre amigo é um dos membros da Faculdade de Goiânia, aonde diz assim, outra ressalva importante é com relação à abertura de um crédito suplementar através do decreto 049/2013, no valor de R$ 1 milhão em favor da unidade executora, a MESG, que é a autarquia municipal, não é? Pertencente à administração municipal indireta, para fazer frente a gastos com vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, utilizando-os como fonte de recurso o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, quando tanto o balanço patrimonial consolidado do município, quanto o balanço da faculdade, extraído do Tribunal de Contas, referente ao exercício, apresentam um déficit de R$ 15 milhões. Então, para você ver que é muito grande a responsabilidade de nós, como vereador, de ao aprovarmos uma lei de diretrizes orçamentárias, a LDO e a PPA, que é o plano plurianual, a gente está sabendo que está fazendo uma coisa com responsabilidade para não ser passado, porque isso aí a culpa não vai chegar só para o prefeito, não. Vai dizer, a Câmara aprovou e não fiscalizou. Porque a gente tem um controle interno, a Câmara, a Prefeitura tem o seu controle interno, a Câmara tem um controle interno, e nós, como vereadores, temos a obrigação de fiscalizar o prefeito com a ajuda do Tribunal de Contas. Então, a gente agradece penhoradamente a participação de vocês, e sempre que houver necessidade, eu puder um tempinho, venham para cá, porque a gente aqui, no mínimo, aprende alguma coisa. Muito obrigado, senhor presidente.